Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que ainda não inscreveu no canal a se inscrever no canal, compartilhe aí essa mensagem com seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa palavra do começo ao fim. Deus vai falar com você. A palavra de Deus para a sua vida hoje, ela está aqui no Salmo 51, do versículo 4, aqui eu quero ler com vocês aqui até o versículo 10, onde a Bíblia está nos dizendo: Contra ti somente, contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo. No coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo e a alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Que oração maravilhosa esses salmos de Davi aqui, amados. Nós podemos meditar nessa palavra e entender, meus amados, que Jesus Cristo, Ele traz alegria ao meu coração e Ele traz alegria ao seu coração. Mas nós precisamos, meus amados, entender que nós precisamos dele. Não é a minha bondade, meus amados, não é a sua bondade. Ninguém é salvo por fazer o bem. Mas nós podemos fazer o bem quando nós recebemos Jesus, cremos nele, quando nós recebemos o Espírito que vem dele. Jesus Cristo, meus amados, nos torna justo. É Jesus que perdoa os nossos pecados. E o salmista, ele chega aqui em oração dizendo: contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em me condenar. A lei, meus amados, em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se você for ler ali em Romanos, no capítulo 8, começar a ler ali do versículo 1 até o versículo 3, você vai ver, meus amados, que Jesus Cristo, ele veio, ele tomou as nossas iniquidades sobre ele, ele nos perdoou, ele nos justificou e através, meus amados, de Jesus, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Jesus Cristo ali foi crucificado, porque o salário do pecado é a morte. A morte veio, meus amados, sobre todos os homens, porque Adão pecou e todos nasceram debaixo do pecado. Mas Jesus Cristo, meus amados, colocou fim a essa separação. Quando nós cremos nele, nós somos perdoados e a morte não tem mais poder sobre nós. Ele diz ali em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você crê em Jesus Cristo, você recebe a vida eterna. Ele amou o mundo todo, mas ele colocou uma condição: você tem que crer. A salvação, meus amados, é mediante a fé. Quando nós cremos em Deus, quando nós acreditamos em Jesus, nós recebemos a salvação. A Bíblia diz ali em Gênesis 15:6 que Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Da mesma maneira, quando nós cremos em Jesus, meus amados, através de Jesus Cristo, é imputado para mim e para você a justiça. Nós somos perdoados. Meus amados, nós somos livres de toda condenação. No versículo 5, ele vai dizer, sei que sou pecador desde que nasci, desde que concebeu minha mãe. Davi tinha consciência, meus amados, que a mãe dele concebeu ele debaixo do pecado. Muitos, meus amados, dizem que as crianças não têm pecado, elas não têm consciência do pecado, mas elas nascem, meus amados, pecadoras. Por elas não ter consciência do pecado, se elas morrerem ainda na lei da inocência, sem conhecer ali, meus amados, que elas são pecadoras, elas vão ser salvas também pelo sangue de Jesus. Todos, para serem salvos, meus amados, só podem ser salvos
através do sangue de Jesus. Mas quando você torna consciente, meus amados, que você é um pecador, você precisa se arrepender. Quando passa a lei da inocência, meus amados, você precisa se achegar diante de Jesus e recebê-lo como único Senhor e Salvador da sua vida, para você ser perdoado, para verdadeiramente você ser justificado. No versículo 6, a Bíblia está dizendo: sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Deus quer que você seja, meus amados, verdadeiramente com Ele, e quando você age com verdade, Ele derrama a verdade sobre você. E essa verdade é Jesus. Em João 14,6, Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. E ali também a palavra vai nos dizer, ali em Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 24, você vai ver Cristo dizendo que Ele é a sabedoria de Deus. Amém, meus amados? Quando você recebe Jesus, você recebe a sabedoria de Deus. Em 1 Coríntios 2,16 vai dizer que você tem a mente de Cristo. E o salmista continua dizendo no versículo 7, purifica-me como isopo e ficarei puro, lava-me e serei branco como a neve. O salmista entendia que ele só podia se tornar, meus amados, branco como a neve se ele fosse lavado por Deus. E nós, meus amados, só podemos ser perdoados quando nós somos lavados no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos torna limpo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando nós cremos nele de todo o coração e recebemos ele como único Senhor e Salvador, nós nos tornamos limpos. Nós precisamos de Deus. Você precisa entender que você precisa do Senhor. Não é pela sua bondade, mas é pela bondade e pela misericórdia de Deus. E no versículo 8 ele vai dizer, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Olha o que ele está dizendo, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Ele faz de novo, meu Senhor, ter alegria diante a tua presença. E nós recebemos, meus amados, a alegria de Deus quando nós somos cheios do Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz em Efésios 5,18, não se embriagueis no vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, meus amados, a alegria de Deus invade o seu coração e você encontra paz. Você, meus amados, encontra, meus amados, uma comunhão verdadeira. Você passa a ter um relacionamento com o Pai mediante o poder do Espírito Santo de Deus. Romanos 5,5 vai dizer que o amor de Deus é derramado no meu e no seu coração através do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz ali em Romanos 2,29 que a verdadeira circuncisão, a verdadeira marca no coração do homem é através do Espírito Santo de Deus. Em João 16, ali no versículo 7, 8 e 9, vai dizer que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele, meus amados, que mostra que nós somos pecadores e nós nos arrependemos e recebemos o Senhor Jesus, e aí Ele vem habitar dentro de nós e através do poder dele nós podemos viver em liberdade. Gálatas 5,16 vai dizer, viva pelo Espírito e de maneira nenhuma vocês satisfarão os desejos da vossa carne. Versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E Deus fez isso, Ele lançou o meu e os seus pecados no mar do esquecimento. No momento ali, meus amados, que Jesus bradou ali na cruz, está consumado, o meu e os seus pecados foram lançados sobre Ele, Ele levou as nossas iniquidades e as nossas transgressões foram apagadas. E nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Como diz ali em 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, e agora nós temos uma nova natureza, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. No versículo 10 o salmista vai dizer, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ele entendia, meus amados, que somente Deus podia criar um coração puro dentro dele e renovar um espírito estável. Um espírito estável é um espírito, meus amados, que estavelmente, ele está estabilizado com comunhão com Deus. É um espírito que adora a Deus a todo tempo em espírito e em verdade.
E isso é possível através do Espírito Santo de Deus. Você pode ler sobre os frutos do Espírito ali em Gálatas 5:22. E meus amados, é dado para mim e para você um coração novo quando nós recebemos o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador, quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos um novo coração. E aí, meus amados, é necessário que você, através da palavra, você dê vida a esse novo coração e deixe o seu coração ser iluminado pela palavra. Como diz o salmista ali no Salmo 119, no versículo 105, onde vai dizer: a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Você é iluminado pela palavra. Quando você recebe o novo coração e você começa a declarar a palavra, meditar na palavra diariamente, você passa a tomar posse da palavra, meus amados, você começa a ter um espírito estável, porque o Espírito Santo estabiliza você na comunhão de Deus. Você passa, meus amados, a adorar a Deus, ter comunhão com Ele, você passa a estar diante da presença dEle, meus amados, e adorá-lo da maneira correta, porque o Espírito Santo capacita você. Ali em Romanos 8:26 ele vai dizer que nós não sabemos a maneira certa como devemos orar, mas é o Espírito que intercede por nós. Meus amados, o Espírito Santo que intercede por mim, é o Espírito Santo que intercede por você. Através desse novo coração, ele mantém eu e você estabilizados, estáveis na presença de Deus. Por isso a Bíblia diz: viva pelo Espírito e de maneira nenhuma vocês irão satisfazer os desejos da vossa carne. Porque se nós vivermos pelo Espírito, nós vamos satisfazer os desejos somente do Senhor. Amém? Eu quero estar orando por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos que receberam essa palavra, que eles venham confiar em Ti. Nós precisamos de Ti, Pai, que verdadeiramente, mediante o Teu Espírito, o Senhor venha nos purificar, o Senhor venha nos tornar limpo, que nós venhamos tomar posse pela fé, Pai, porque nós cremos que nós recebemos um novo coração, que nós vamos dar voz à Tua palavra, que nós vamos dar lugar ao Teu Espírito, para que nós sejamos direcionados por Ele, para assim fazer a Tua vontade. Nós reconhecemos que nós dependemos de Ti e dependemos do Teu Espírito, e nós precisamos, Espírito Santo, da Sua ajuda. Faça conforme a Sua vontade, Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.